Olá, eu sou a Juliana Luzil. Eu sou a Sônia Nunes. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Balaio de Pandora, um canal que nos convida a todos, inclusive a eu e a Sônia, a questionar, a sentir, a refletir, a dialogar e a transformar as questões do dia a dia, as questões da nossa vida, questões corriqueiras. Então, sintam-se bem-vindos e seguimos com que tema, Sô? Hoje nós vamos falar sobre criatividade. E nós temos uma convidada especial, com um currículo especial, a Maíra Luna, que é publicitária, escritora, arteterapeuta, professora, trabalhou durante muito tempo em agência de propaganda na área da direção de criação, da direção de arte. É formada em design em Stanford, ó, como nós estamos, né, com uma pessoa de gabarito para falar sobre criatividade. A gente está ficando Você chique em Stanford. é? E você acha que você é criativo? Eu posso começar com a pergunta? Pode? Maria, vamos lá. Eu quero começar já com a pergunta assim: dá para dizer o que é criatividade? Com certeza, com certeza. Criatividade tem em si o verbo atividade, né? Então, toda atividade que tem a ver com criação. Na verdade, quando a gente pensa em criatividade, você imagina algo muito genial, ou muito incrível, muito mágico. E ela está muito mais próxima de uma solução criativa, no sentido de resolver uma equação, que pode ser qualquer situação do seu dia a dia. Desde as mínimas coisas, né, que você fala, e acabou, o meu lápis quebrou a ponta, como eu vou fazer? Eu vou criar um apontador, né? Ou não tenho um lápis, vou pegar uma caneta, não tenho uma caneta, vou pegar uma tinta. Então, você vai criando soluções para aquele problema. E isso até, né, se a gente for pensar aí no reino animal, tem os animais que também criam coisas, né? Não é um dom, vamos dizer assim, só dos humanos. É óbvio que a gente tem uma inteligência, uma interação social que colabora para um desenvolvimento ainda maior da nossa criatividade. Mas ela é algo que está no nosso poder, vamos dizer assim, como criaturas, né? Então, tem a ver com criação, com criança, com criatividade, está tudo relacionado. Então, sempre que a gente tem esse poder de imaginar algo novo e realizar algo novo, a gente está criando. Isso é incrível, né? Nós temos a tendência a achar que a criatividade é só da área da arte. Então, a criatividade está relacionada com a dança, com a pintura, com a música. E a Maíra está falando uma coisa muito bacana, inclusive que a psicanálise fala, que nós somos seres que temos uma criatividade inata. Então, criatividade está relacionado com a nossa capacidade de resolver as questões do dia a dia através de uma mente criativa. E eu estou rindo sozinha, Maíra, porque, assim, internamente, mas é de nervoso, porque eu vivo dizendo que eu não sou uma pessoa criativa. Impossível, Saninha. Impossível. Impossível. Porque toda pessoa pensante, ela resolve soluções, ela tem os seus momentos de eureka, né? Que a gente chama de, nossa, tive essa ideia, vou fazer dessa forma. Você pode até pensar, não, mas eu estou fazendo dessa forma porque eu sou preguiçoso, eu inventei um jeitinho aqui, né, que a gente fala brasileiro, ou feito nas coxas, para fazer mais rápido.
mas isso também é criatividade. Ou eu não tinha dinheiro, então eu tive que criar uma forma de fazer uma roupa com o que eu tinha em casa, uma fantasia. Ou eu não sei muito bem o que eu vou cozinhar, eu vou lá na minha geladeira e vou inventar uma receita. Então, em todos os momentos, né? Se você pensar, você está criando. Não é revolucionário, não é nada inovador, não vai resolver o problema do mundo, não vai salvar pessoas, mas não é essa questão que diz que isso é criativo ou não, né? Então, assim, no meu estudo de criatividade, existem vários testes para entender se uma pessoa é mais criativa ou menos. Então, um dos exercícios, por exemplo, é você pensar assim, um tijolo. Para que um tijolo serve? Ah, o tijolo serve para construir. Aí eu posso criar uma escada, aí eu posso brincar que ele tá na minha cabeça e ele é um chapéu. E aí você vai desdobrando para que serve aquele bloco, né? Um paralelepípedo. E quantas mais coisas você consegue pensar para aquele objeto, mais criativo você seria dentro desse exercício, certo? Então, quando você pensa numa criança brincando com uma bolinha, que aquela bolinha ora é maçã, ora é um cachorro, ora é, né, um tesouro no fundo do mar, ora... Então, todo mundo é criativo, entende? Porque faz parte da imaginação, tem a ver com a ludicidade. Agora, esse bloqueio que você fala, e que é muito comum as pessoas pensarem, eu não sou criativo, é porque a gente parte de um lugar que é de comparação. Então tá, quem é criativo? O Salvador Dalí. Não, eu não sou o Salvador Dalí, então eu não sou criativo, né? Ou então, quem inventou o avião, ou a lâmpada, ou o carro, o automóvel. Não, então eu não sou criativo. E não tem a ver com isso, não tem a ver com os seus méritos ou conquistas, né, de algum prêmio, nada nesse sentido. Mas é essa permissão de ser criativo. Então, óbvio que a gente tem a economia criativa, que são profissões relacionadas à criatividade. Isso existe, né? Mas não quer dizer que as pessoas que não trabalhem na economia criativa não estejam atuando de forma criativas em suas áreas. Seja na biomedicina, né, uma pessoa que está numa pesquisa, que ela compara dados e ela chega a algum resultado inovador, um novo olhar, ou, né, encontrou um novo tipo de bactéria, enfim. Existem essas tantas áreas, né, porque tem a ver com inteligência, e por isso que eu acho que a criatividade é tão interessante, que você entende que existe também técnicas para você encontrar soluções criativas. Então, quando uma pessoa diz assim, eu não sou, tá, mas se a gente for fazer uma brincadeira, eu te der algumas regras, você vai chegar a algumas soluções. E vou te provar que você é criativo, entende? Porque eu te dei alguns desafios e você cumpriu. Então, quando vocês me perguntaram sobre Stanford, que eu fiz Design Thinking, o Design Thinking é um método para você ter criatividade, você ter soluções criativas. Mas você começa com pesquisa, então, o que as pessoas procuram, o que as pessoas querem, o que as pessoas desejam. Você vai modelar alguma coisa. Então, esse é um protótipo. Você vai testar ele no mercado, você vai adaptar e fazer ajustes, e depois você vai concluir. Olha que incrível, isso deu certo, ou vai ser feito dessa forma ou dessa forma, entende? No dia a dia, nosso, pessoas, seres comuns, né? Não da Vinci, né? Não grandes, criativos. Te ouvindo falar, eu fico pensando que a criatividade no dia a dia, na vida comum, ela é um antídoto para reclamação, para o mau humor, né? Porque normalmente diante de um desafio ou de algo que parece que deu errado, não tem lápis, quebrou a ponta, a tendência do ser humano é reclamar, é se lastimar, é mal dizer a vida dele e comparar que o vizinho tem o lápis, né? Mas se a gente para e olha e fala, putz, e agora? Como que eu faço? Porque eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu faço? A criatividade entra como um antídoto, né? Para esse mau humor, gente. Né? Eu acho que é um jogo de cintura e para mim, assim, a criatividade sempre
me foi colocada como uma característica que só eu tinha na minha casa. Eu acho que eu fui beneficiada também por isso. Eu tenho mais 4 irmãos, e é claro que os pais, eles querem ressaltar o que você é bom, né? Então, esse tem o dom da música, olha, esse aqui é muito inteligente, vai muito bem, ou esse aqui vai bem nos esportes, ou esse aqui, enfim. E eu era a criativa, ou que tudo que minha mãe falava muito isso, Maíra, tudo que você toca vira ouro, no sentido de que eu enfeito, deixo bonito, aquilo ficar, ter essa acuidade visual, mas eu digo que eu tive um passe livre para ser criativa, né? Então, para escolher a minha profissão como publicitária, e que eu falo que eu escolhi muito pela roupa que eu quero usar. Eu falo assim, eu não queria usar branco, eu não queria usar salto, eu não queria usar meia calça, eu falei, eu quero uma profissão que eu possa usar a roupa que eu quiser, né? Então, a publicidade me permitiu isso. Então, só que dentro da minha casa eu vejo, óbvio, que todos os meus irmãos têm a criatividade, depois eu fui estudar, que não era algo que só eu tinha sido abençoada ou agraciada com esse dom, né? Mas que eu poderia ainda estimular ainda mais e aperfeiçoar. Então, quando a gente pensa assim, que eu não consigo resolver uma situação, quando você tem uma situação, eu vejo, por exemplo, né, o Mailton, que vocês entrevistaram recentemente sobre o autismo. Ele tem um padrão, né, mental que faz com que ele pense em uma regra. Então, esse bloqueio, de certa forma, né, eu digo que o cérebro dele é meio que como se fosse um labirinto. As saídas dele são exatas para alguns pontos. Eu, como TDAH, eu falo que eu tenho 20 mil abas do computador abertas e eu faço conexão com elas. É como se o meu labirinto fosse um grande espaço aberto. Eu conseguisse conectar muitos pontos, né? Então, quando eu penso na criatividade, eu penso nessa fonte que te alimenta. Então, quanto mais conteúdo... Não existe conteúdo ruim dentro da criatividade, né? Então, você pega um seriado bobo com um reality show tosco, mistura com uma coisa cult, com uma música muito boa, com uma música que todo mundo fala que é muito popular, e isso vai me nutrir como criativa, cada vez mais. Entende? Não existe algo que venha até a mim que não me sirva para nada. Em algum momento, aqui é como um grande quartinho de despejo que você vai juntando aquele monte de quinquilharia e você fala assim, um dia eu vou usar, né? E na criatividade eu acredito que é a mesma coisa. É como você nutre essa fonte, sabe? Eu acho muito bonito, porque assim, eu estou pensando aqui que quando a gente se dá conta de que a criatividade é esse criar atividades, é esse poder autorizar a minha mente a fazer aquilo para o que ela foi criada, que é criar. Então, quer dizer, Sim. eu sou realmente uma co-criadora, né? Exatamente. Eu vou Exatamente criando isso. o meu dia a dia. E aí eu fico pensando, é isso que a Juliana falou sobre a pessoa não ter um lápis ou quebrou o lápis e a pessoa ficar reclamando, né? Mas eu tenho saídas que ao invés de ficar ansiosa ou ficar triste, eu posso parar, respirar e falar, não, peraí. Se a Juliana falou uma vez uma coisa muito bonita, que eu acho que é do budismo, né? Que se eu não encontrei a solução do problema, ele vai vir daqui a pouco, Então, mas se não tem solução, não tem problema. é Simples isso, assim. Se não tem resposta, não tem pergunta, né? né? E você vai, aquieta-te, né? Uhum. E eu acho que muitas vezes eu não me achei criativa porque eu não me dei conta de quantas coisas o meu cérebro soluciona, né? A gente pode pensar em autoestima, né? E baixa estima como fonte propulsora de criatividade. Né? E até essa validação do externo, né? Porque a gente sabe que a criatividade sempre foi jogada por um lado marginal. Eu digo isso até quando eu disse assim, eu assumi esse papel dentro da minha casa, meio como a ovelha negra. Então, no sentido de que o artista criativo, ele muitas vezes é relacionado com uma pessoa bêbada, uma pessoa que ela não tem uma vida financeira equilibrada, que ele não tem um relacionamento bom, às vezes, com um amigo, ele é uma pessoa solitária, ou depressiva, ou doida mesmo, né? Então,
que vive na marginalidade. Então, essa deturpação da criatividade fez com que também muitas pessoas falassem assim, não, eu não quero ser ligada a uma pessoa artista ou criativa, né? Eu sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa mais racional, mais equilibrada, enfim. Então, como um desmerecimento também dessa parte, né? Do que é a criatividade. Assim como quando a gente cresce, né? Então, você vai entrar lá na 8ª série, 1º ano, 2º ano, e tudo que é criativo começa a ser desmerecido no sentido de que, bom, agora que você não vai ser mesmo cantor, ou agora que você não vai ser mesmo bailarina, nem artista, plástico, que tal você parar de fazer a sua aula, porque já está na hora de você ser grande, já está na hora de você ser sério, né? Então, e isso vai ser perdido aí ao longo de bons anos, até ser resgatado futuramente e entender que nada impede você de continuar cantando, de continuar dançando, de continuar se expressando artisticamente, criativamente. E que essas ferramentas são muito importantes para, né, sua própria autonomia, sua estima, seu equilíbrio emocional e desenvolvimento, né, seu autoconhecimento. Então, é a expressão da alma, né? Ela é feita através da arte. Então, quando você corta aquilo ali, né, na adolescência, na juventude, enfim, impede, aquele canal fica fechado e você diz assim, não, a criatividade não é para mim, né? Eu estou numa outra área e tá tudo bem. Nossa, Até que tolher uma um tempo criança, né? vai cobrar, né? Até que um tempo Sim. a saúde mental às vezes cobra, né? Esse prejuízo. Porque é calar nossa criança interna isso também, né, mãe? Sim, com certeza. Eu ia falar, inclusive, de criança, mas não necessariamente da interna, eu ia falar da criança real mesmo. Porque hoje eu acho que a gente está limitando mesmo as crianças no sentido de os brinquedos são prontos. Antigamente eu lembro que a gente comprava Lego, Montava, né? montar, e a montagem Até era com caixa de livre. fósforo, com caixa de Hoje isopor, não, você qualquer coisa. compra o Lego temático, o Lego para você montar aquilo, vem o passo a passo. Né? Então você estava falando, eu pensei assim, poxa, mas o quanto que a gente hoje deixa com que as crianças fiquem livres, brincando livremente, sem direções, sem ter que fazer assim, sem ter que atingir a perfeição, né? A Agora, criatividade está Maíra, ligada com espontaneidade, você acha? Totalmente. E eu até ia falar sobre isso, que a Julia Cameron, que é do livro lá O Caminho do Artista, que é um livro que eu uso muito no meu curso, ela fala de alguns pilares, né? Um dos pilares é a sua segurança. Então, assim, você não vai ter uma ideia genial numa reunião que está todo mundo te atacando ou num ambiente de trabalho que ninguém gosta de você. Então, se você não se sentir seguro, você não vai dar uma ideia que você acha, putz, alguém vai achar estranho, eu vou ser gongado e vou passar vergonha, né, na frente das pessoas aqui. Então, tem a ver com espontaneidade. Você só é espontâneo, né, e realmente ficar livre, sem censura, sem medo, enfim, num lugar, num ambiente seguro. Né? Tem a ver com identidade, porque se eu sei quem eu sou, né, sobre os meus valores, o que eu acredito, o que eu estudei, enfim, o que eu estou pensando tem coerência, é legal, é original e tal, eu vou ter mais segurança para colocar minhas ideias também. Entende? Então, são passos assim que ela vai trabalhando para que você se fortaleça, né? Dentro da criatividade, você fala, não, eu posso opinar aqui, eu posso dar a minha ideia. Quer dizer, você está apontando uma coisa muito interessante, que é essa coisa da identidade. Eu posso, inclusive, enfraquecer o meu potencial criativo quando eu não me conheço, quando eu não sei quem eu sou. Né? Olha que forte isso, né? A importância da gente ter esse autoconhecimento, né? Porque ela fala também que esse poder nosso, né? Que ela diz que é algo espiritual. Então, que é como a gente tivesse, né? Como se a gente tivesse uma autorização do universo, ou divina, ou qualquer, como você denomina essa força superior, para que você colabore com a criação, que é exatamente isso, co-criador do universo. Entende? Então, se você entende, eu, como pessoa, eu sou um fagulho ali, um pontinho de luz, né? Da fonte maior, e eu tenho uma obrigação aqui de contribuir, de colaborar com esse processo, com esse projeto,
eu tenho uma consciência do meu papel como criadora, entende? Uhum, Isso me dá mais coragem. é verdade, é verdade. Agora, Maíra, a gente consegue ensinar as pessoas a serem mais criativas, porque você falou que você tem um curso. Sim, Então, você exatamente. ensina a gente a ser mais criativo. Eu, na verdade, não criei o método, quem criou o método foi a Julia Cameron, que é essa escritora, ela é americana, e ela seguia os 12 passos, ela fez o treino, ou participou dos Alcoólicos Anônimos, e adaptou os 12 passos, né, do AA, num projeto para salvar artistas. Então, esse formato ela fez, então ela tem algumas ferramentas, e são as que eu uso, na verdade, ela tem toda uma teoria, né? O meu curso atualmente é dos exercícios práticos dela, eu não falo tanto sobre a teoria, mas eu ensino as ferramentas principais, assim, para que a pessoa se permita, né, dentro desses 12 passos. Entende? É uma permissão e é um compromisso com ela mesma. Então, existem os exercícios, que são as técnicas, mas existe o passo que a pessoa quer dar, né? É Uhum. como um grupo, como uma terapia. Você pode fazer, você pode dar, você pode fazer as perguntas, você pode incentivar, você pode questionar e dar aquela cutucadinha, mas o trabalho é feito pela pessoa, né? Ela tem que estar disponível. Então, esse desbloqueio é dela. E até de rever essas crenças limitantes, como você falou. Não sou criativa. Nossa, eu sempre me vi como uma pessoa não criativa. Tá, mas vamos ver o que aconteceu. Onde foi a primeira vez que você sentiu vergonha quando você vivenciou uma experiência criativa, que você mostrou um projeto e aquilo te travou? Ou quando foi a sua primeira, sabe, aquele puxão de tapete que você falou, nossa, eu achei que eu fiz uma coisa tão legal e a pessoa veio e me deu uma rasteira. Ou quando foi que você encarou uma plateia e aquilo te travou emocionalmente? Então, são todos esses exercícios que você vai entendendo assim como a pessoa pode revisitar esses lugares e ressignificar. Porque Porque existe, em algum momento, né, se todo mundo nasceu com esse dom, todo mundo tem essa capacidade, o que aconteceu que algumas pessoas estão dizendo que não podem mais ser, sabe? você está falando dessa possibilidade, né? A criatividade, essa autorização que eu me dou para ser aquilo que eu sou, que é criativa, ela, ela, ela transforma a minha atitude perante a vida, né? Exatamente. Porque, assim, se eu fiz um projeto que não deu certo, então eu vou usar minha criatividade para ver quais são os pontos que não deram certo e vou mudar a rota. Eu não vou desistir, eu não vou me Isso. encolher, né? O Thomas Edison testou a lâmpada lá trocentas vezes, né? Não Pois desistiu. é. Tem a ver com persistência, tem a ver com você se permitir e tem a ver com. Tem gente que me pergunta assim: você não acredita em bloqueio criativo, por exemplo? Né? Então, o bloqueio criativo, eu não acredito porque eu já uso das técnicas. Então, para mim, um processo de criação, ele tem, óbvio, eu trabalhei em agência de propaganda. Não tem dia que eu posso chegar lá e falar assim: hoje eu não estou inspirada, hoje eu não vou trabalhar, né? Então, eu tenho que trabalhar todos os dias, importa se a musa criadora está sentada do meu lado ou não, né? A gente tem que entregar. Então, você cria técnicas para que você produza. Eu sempre digo que uma boa ideia, ela vem de 99% de transpiração e 1% de inspiração. Né? Essa é uma frase que várias pessoas conhecem aí sobre criatividade, inclusive. E então, eu não acredito no bloqueio criativo nesse sentido, mas eu acredito sim nesse lugar que você falou. Eu não sou criativa. E aí, já nasceu bloqueio. Como que eu vou fazer você criar se você já colocou esse impedimento? Então, Uhum. fica mais difícil. Não, nunca mais vou dizer isso. Nossa, e eu dei uma viajada, eu não sei se eu vou falar uma besteira, É, mas estou aqui ouvindo vocês e, assim, criatividade está diretamente ligada com o não saber. E isso é um problema para a gente, porque a gente quer saber das coisas. Aliás, a gente acredita piamente que a gente sabe o que é melhor, sabe de tudo. sabe de tudo, né? Mas é quando dá ruim, é quando algo acontece e quebra essas minhas certezas, que eu sou convocada
a lidar com aquilo de uma outra maneira, que não é que eu estava acostumada, que eu sou obrigada a criar uma nova forma de resolver, né? Então, olha que coisa louca, né? É quase que um alívio isso, né, gente? Vamos ser felizes com o não saber, porque isso vai levar a gente para a criatividade. É isso aí. Eu acho que são duas coisas, sabe, Ju? A vulnerabilidade, né? Que a Brené Brown fala bem sobre a vulnerabilidade, então é você se colocar nesse lugar. Eu vou falar uma coisa, não sei se está certa, eu vou tentar essa ideia, pode ser que dê ruim, eu vou lançar esse livro, pode ser que seja uma porcaria, ou vou fazer essa música, ou essa peça, enfim, qualquer coisa que tenha a ver com criatividade, ou essa pesquisa, enfim, e você se joga. Né? É o salto no escuro que a gente fala, esse salto de fé que você fala, bom, agora seja o que Deus quiser, estou entregando os pontos, eu fiz o meu melhor. Eu sentei lá, eu estudei, eu me dediquei. Esse é a primeira, né? Você se colocar disponível. E antes disso, que você falou, a curiosidade, que tem a ver com a criança. Para mim, assim, por que eu não acredito no bloqueio criativo? Porque eu parto sempre da pesquisa. Então, para mim, essa coisa de conversar com todo mundo, que eu falo do interior, assim, quando eu cheguei em São Paulo, a minha amiga que fez cursinho comigo, ela fala, Maíra, você sentou do meu lado no cursinho, me olhou e falou assim, oi, eu sou a Maíra, eu sou de Mogi Guaçu. E comecei a contar minha vida para ela. Então, eu tenho muita curiosidade, eu quero saber, eu vou nos lugares, eu quero saber, nossa, o que essa pessoa está fazendo, com quem que ela veio, com quem que ela foi conversar, com o que ela fez, e daqui ela vai para onde, por que ela está usando essa roupa, por que não? Então, isso já vai expandindo minha imaginação criativa. Nossa, é bem criança óbvio. isso, né, Maíra? É super a criança criança. Que faz esse... A criança tem esse olhar, né? Exatamente, Por e que é de curiosidade, de pesquisador, né? E que algum tempo também o seu pai e sua mãe ficam assim, para de fazer tanto porquê, e você vai desaprendendo. Óbvio que tem escolas que te estimulam mais a fazer perguntas, mas a gente sabe que a educação, de um modo geral, não estimula você a fazer muitas perguntas. Não. Né? E dentro da publicidade, para mim, que é o beabá do publicitário, a primeira coisa é o briefing. Então, você vai ter que ter uma pesquisa, minimamente. E eu gostava muito de pesquisa de mercado. Eu trabalhava com isso e, tipo, eu era apaixonada. Eu não fui para essa área, mas eu acho muito interessante. Então, eu adorava responder pesquisa de mercado, coisa que eu não posso fazer, né? Se você sabe que publicitário não pode responder. Eu mentia, dizia que eu não era publicitária e respondia. Olha só, revelações do Balaio. Revelações. O publicitário não pode participar de pesquisa. Mas isso, porque eu acho muito interessante, sabe? Isso tem a ver com minha criatividade, com certeza, eu ser curiosa. Né? Sim. Querer outras respostas que não são essas que as pessoas dão. Não me contentar com essas respostas também. Eu vou contar uma coisa que aconteceu essa semana, segunda-feira, comigo. Inclusive, vou ler. Segunda-feira eu estava aqui com um monte de coisa para fazer, e aí, em algum momento, eu fui responder uma mensagem que eu recebi pelo Facebook, e aí eu encontrei uma publicação, uma poesia, que eu nunca tinha visto, eu achei linda. Eu vou ler essa poesia, porque acho que tem a ver com o nosso tema. Mas, quando eu li essa poesia, eu achei tão bonita, que eu falei, como que eu nunca li essa poetisa? Pera lá, deixa eu ir lá. Cara, eu passei a manhã inteira lendo essa poetisa. Eu descobri que eu tenho o livro dela, eu li o livro dela inteiro. Então, acho que é isso. Acho que a criatividade tem a ver com disponibilidade, com estar aberta, com perceber o que está aqui no seu horizonte e trazer e vamos embora. E essa poesia fala de erro, que eu acho que também tem tudo a ver com o que vocês estão falando, né? Que é essa frase que você disse, que a criatividade tem 90% transpiração, de transpiração e 1% inspiração. Então, eu vou ler, porque é bem curtinha, e eu acho que tem tudo a ver. A poetisa se chama Orides Pontella, não sei se vocês conhecem, ela é do interior de São Paulo, já falecida, mas é assim, só porque erro, encontro o que não se procura. Só porque erro, invento o labirinto, a busca, a coisa, a causa da procura. Só porque erro, acerto, me construo. Imagem do erro igual imagem de liberdade. Tem tudo a ver com criatividade, não tem? Que fantástico, tudo! Nem pensava fazer isso. Sincronicidade. Pois é, olha aí, Obrigada, segunda-feira eu Ju. tô assim,
Desde segunda, gente. Hoje é segunda, eu tô falando que Mas você você falou sabe que quinta-feira passada, a pessoa é muito perdida. esse campo, assim, né, que a gente fala que está da sincronicidade, você ter lido, a gente está falando desse tema, e dessa poetisa ter entrado na sua vida, assim, e te tocado dessa forma, a gente, pelo menos as pessoas que estudam a criatividade, a gente acredita que existe uma, eu vou falar metaforicamente, mas é como se fosse uma nuvenzinha, né, aqui, que a gente está com as anteninhas aqui, catando as ideias, né, então, assim, não sei se é certo falar na psicologia que isso seria um inconsciente coletivo, ou seria uma fonte ali da criatividade, enfim, e que acontece, né? Tanto as pessoas são caçadores de tendência, enfim, de você, às vezes, catar uma ideia e outra pessoa catar ao mesmo tempo, e aí quem executa primeiro meio que vira dono da ideia, e às vezes duas pessoas meio que catam a mesma ideia, e aquilo pode gerar um conflito, achar que a pessoa copiou da outra, enfim e tal. Mas essa abertura realmente, é quase como se eu tivesse assim um terceiro olho e que você fica mais aberto, né, para entender assim os sonhos, as mensagens, o que está na entrelinha, o que é o subjetivo, o signo das coisas. É essa leitura aí do inconsciente que você está um pouco mais aberto, né, e que você começa a juntar os pontos e falar, opa, isso aqui está contando uma historinha. Isso aqui eu vou transformar em uma outra coisa. Isso aqui vai virar um objeto, isso aqui vai virar uma produção criativa, entende? Porque lá na frente ela vai ressoar e vai falar com outras pessoas. Por quê? Porque isso aqui está na cabeça de todo mundo. E quando eu colocar isso no papel e outra pessoa olhar, falar, ela leu meus pensamentos. Não, eu não li os pensamentos, né? Eu só estava mais aberta e consegui trazer aquilo para o papel. Maíra, você sabe que eu já ouvi gente falando que se sentia profundamente frustrada porque já tinha tido várias ideias que não colocou em movimento e outra pessoa foi lá e fez. Aí essa Tenho pessoa certeza fala que para sim. mim, nossa, eu me sinto extremamente frustrada porque eu já tinha tido essa ideia, só que eu não tive coragem de Sim. materializar essa ideia, né? Aí Isso é veio mais outra comum pessoa do e que você fez. imagina. É mais comum do que você imagina. É óbvio que o psicólogo deve ouvir isso, né? Que a gente chama de artistas das sombras, que são pessoas que elas passam às vezes uma vida invejando, né? Outras, ou dando raiva. Então os haters da internet estão aí cheios deles, por não ter conseguido construir nas suas vidas, né? Concretizar na vida deles as obras que estavam aqui no imaginário, sabe? Porque por falta de várias estruturas internas, né? Uma pessoa não tem a ver com sorte, não tem a ver com aquela pessoa foi mais abençoada que a outra. Eu não acredito, sabe, que venha um Deus lá de cima e falar, você é o grande escolhido para ter essa ideia genial. Não, mas essa determinação, porque assim, uma ideia é o que vocês falaram, a pessoa desenvolver a lâmpada foram vários meses Várias debruçados sobre tentativas. algo, né? Então, por isso que eu digo que é muito mais 99% transpiração e 1% de expressão. Alguma hora ele chegou em algum lugar. Sim. Então, a Julia Cameron fala muito nisso. Às vezes você pensa numa criação como algo, quando eu tiver um tempinho eu vou lá e sento e escrevo aquele poema, ou começo aquele livro, ou começo a desenvolver aquele design, aquele projeto, aquela ideia que eu tive. Só que você tem que encarar como um trabalho como outro qualquer, de 8 horas dedicadas àquilo. Então, você vai acordar Sim. às 8 horas da manhã, vai sentar, sua bunda no computador ou em qualquer outro lugar que você queira, se é marcenaria, se é a sua oficina, o que quer que seja, e se debruçar sobre aquilo. Né? E você lembrou da Brené Brown, né? Da coragem de ser imperfeito. Às vezes Sim. a gente se trava esperando o momento certo para a gente fazer tudo certo, esperando e achando, acreditando que existe uma forma perfeita. E o fluir da vida é tentativa e erro. Não deu certo por aqui, eu retomo o caminho, eu refaço a minha rota. Né? O fluir da vida é deixar a coisa... Gente, eu tenho assim a certeza de que não tem momento perfeito para nada na vida, né? A vida é uma constante imperfeição. Então, todo mundo fala, eu vou esperar o melhor momento para ter filho, o melhor momento para casar, o melhor momento para mudar de emprego, e Já dizia não a música, existe. né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, não. Vai lá.
Vai fazer o curso da aqui, Maíra, minha gente. Nós vamos deixar o link da Maíra aqui no final do vídeo. Gente, a gente precisa ir caminhando para o fim. Oh. Estamos chegando ao fim. Olha, então alguma eu dica, quero deixar Maíra? já. Então, um exercício criativo. Eu vou passar 2 exercícios, mas quem quiser, né, seguir um ou outro ou os dois, fica aí a dica. Na verdade, um exercício é o arroz com feijão da Julia Cameron. Tipo, você é obrigado a fazer todos os dias. Eu digo que é a ferramenta arteterapêutica mais barata e acessível que existe, que é, todo dia ao acordar, escrever 3 folhas num caderno. Tipo, sai tudo que está na sua cabeça. E ela diz que é tipo um detox mental já pela manhã. Tipo, a primeira coisa do seu dia, você vai tentar escrever no caderninho 3 folhas, eu não sei o que quero escrever, tô com dor, tô com sono, tá chato, tá frio, babá. Você faça isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu fiz, a primeira vez que eu fiz o curso já faz mais de 7 anos. No primeiro ano eu fiz acho que o ano todo, depois você vai, né, faz um dia sim, um dia não. Agora, toda vez que eu estou dando curso, eu volto a fazer diariamente, porque é realmente muito fortificante, assim. E ao final das 3 páginas, você escreva 5 vezes uma frase positiva. Porque geralmente ali, né, na hora que você está escrevendo as 3 páginas, virão algumas vozes sabotadoras, aquele sensor, né, dizendo que aquilo é bobagem, que você é idiota, que você faz tudo errado, ou qualquer coisa assim. E aí você escreve uma frase positiva para você. Eu sou incrível, sei lá, qualquer frase que seja boa. Eu sou assim, criativa, eu sou criativa. É isso, e você faz 5 vezes a frase de reforço positivo. Esse é o primeiro exercício da Julia Cameron. O segundo, que eu acho fácil, assim, eu gosto muito de trabalhar com a escrita, porque eu não sei se tem a ver com o meu TDAH ou não, ou porque eu realmente tenho essa coisa da criação pela escrita, né? Organiza meus pensamentos, né? E eu consigo concretizar, eu consigo olhar ali para o papel e aquilo faz um sentido para mim. O fluxo parece que quando eu escrevo é diferente. Isso com caneta, gente. Não façam no teclado, não façam com computador. É sempre papel e caneta. Isso é uma coisa que a Julia Cameron fala muito também, dessa coisa do manual, né? Uhum. Então, é descrever como seria o seu dia perfeito. Em uma página, assim, escreve assim, eu acordei, eu fui fazer tal coisa, depois eu fiz isso. O seu dia perfeito, tipo, tudo lindo, maravilhoso, tudo que você gostaria. É um exercício criativo totalmente livre, você pode morar onde você quiser, você pode ser homem, mulher, extraterrestre, qualquer coisa, sabe? Você descreve o seu dia do começo ao fim, até a hora de você dormir. E aí aquilo, né, como exercício, fica a proposta assim do que você conseguiria incluir na sua vida real, para que seu dia esteja cada vez mais próximo desse lugar bom e incrível que você, né, que todo exercício de imaginação, ele já é uma realização. Eu acho isso também muito legal da criatividade. Toda vez que você inventa Sim. algo, ainda que seja na sua cabeça, isso já existe. A fantasia é uma semente, né? É uma semente em potencial. A gente sempre está fantasiando, né? Sim. A gente consegue concretizar algumas e outras não. Já existe ali um desejo, né? Mas se você imaginou, se você pensou, já existe um desejo. Exatamente. Então já onde existe um desejo, existe uma luz, existe um caminho, sabe? Então, um caminho para criar, né? Sim, exatamente, para realizar. Legal. Olha, que demais, adorei o papo. E olha, quem está assistindo, que topar esse exercício, depois conta pra gente como foi, pra gente poder passar para a Maíra também, ou acessa lá o Instagram dela, que a gente vai deixar aqui. Enfim, a gente aqui quer saber, né? Como que isso mesmo, quero saber. O que você pensa? Se você é criativo, se você não é criativo, como que foram essas experiências, como foi escutar sobre isso. Enfim, chegamos aqui ao final, né, de mais um episódio, mas não encerramos esse tema. Então, Maíra, sinta-se à vontade, quando você quiser voltar para o Balai, pode se convidar, pode falar, me convida de novo, né, para falar de outras Quero falar de tal coisa. Da curiosidade que possa ir, né, ir acrescentando.
Quem está assistindo, deixa pergunta, sugira temas, né? E aí os recadinhos finais, César? Conta aí. Curte, compartilha com a sua rede, ativa o sininho e vem participar do Balaio com a gente, né? Deixa perguntas aí para a Maíra, deixa, como a Juliana falou, sugestões para os nossos próximos episódios. Pode até Ai, participar, meninas, inclusive. Qualquer muito episódio a gente está só obrigada. com né, pessoas que assistem o Balaio, enfim. Ia ser Maíra, muito bom. beijo. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo para vocês. Sucesso. Obrigada a você, programa. Maíra. Foi um muito prazer. bom te Boa ver. noite. Boa noite.